Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e na aula de hoje a gente vai ver essa próxima parte da matéria, né, a próxima parte de trigonometria, em que a gente vai abordar as partes das leis dos senos e a lei do seno e a lei do cosseno, tá bom? Lembrando que a nossa última aula foi a aula de construção de gráficos, e eu também gostaria de agradecer a grande adesão, né, a quantidade de inscritos vem aumentando dia após dia e o número de visualizações também. Isso me incentiva a fazer mais vídeos e mostra que realmente eu estou conseguindo ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida, sempre que vocês tiverem, podem me escrever ou podem escrever aqui embaixo nos comentários dos vídeos. Vamos lá então? Lembrando, né, que essa aula que a gente está vendo agora, ela aborda os conteúdos referentes ao segundo semestre, tá, pessoal? Isso tudo só vai ser trabalhado no segundo semestre e vai ser retomado, mas eu já trago aqui para aqueles alunos que terminaram os exercícios, que terminaram de estudar os vídeos e que, né, por curiosidade, gostariam já de seguir os seus estudos, tá bom? Então, vamos lá. O que diz a lei dos senos, tá? Essa parte da matéria vocês vão ver, ela não é muito complicada. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai basicamente olhar o que é as leis e já vai partir para exercícios, para praticar, né, o que nós temos. E não tem muito mistério. Nesses vídeos eu não vou demonstrar como chega nas leis, né? Não, são teoremas matemáticos, eu não vou demonstrar. Caso tu te interesse na demonstração, me manda um e-mail ou escreve, que sem problema nenhum eu posso te mandar a demonstração por escrito, tá bom? Então o que diz? A lei dos senos estabelece que em um triângulo qualquer as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. O que eu estou querendo dizer? Este lado A, ele é proporcional ao seno deste ângulo A. O lado B é proporcional ao seno do ângulo B. E o lado C é proporcional ao seno do ângulo C, sendo esses ângulos totalmente distintos. Então, assim, para a gente usar a lei dos senos, a gente precisa de pelo menos dois ângulos e um dos lados só. E assim a gente consegue descobrir o que a gente quer. Tá bom? Essa é a lei dos senos. Então, para a gente praticar a lei dos senos, vamos fazer esses dois exercícios aqui. Dá uma pausa aí, toma teu café, tua água, teu chimarrão, teu chá e copia aí. Vamos resolver esses exercícios. Então, o que diz ali? Ó? Num triângulo ABC, o ângulo que se forma na aresta A, tá? Desculpe, no vértice A, é de 60 graus, no vértice B é de 45 graus e o lado BC vale 4. Quer saber qual é o valor do lado AC? Primeira parte, vamos desenhar o nosso triângulo. Vamos lá. Nosso triângulo mais ou menos isso. Eu vou chamar aqui A, B, C. A gente sabe que em A a gente tem um ângulo de 60 graus. A gente sabe que em B a gente tem um ângulo de 45 graus. E a gente sabe que BC vale 4. O que o exercício nos pediu? Que a gente encontre o valor de AC. Antes disso, vamos voltar lá para o slide em um ponto bem interessante que eu quero retomar aqui com vocês, que diz o seguinte, ó. A nossa definição diz o lado A, ele vai estar sempre dividido pelo ângulo pelo seno do ângulo oposto aqui a ele. Isso vai ser igual a o lado B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é igual a C, que é dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, a gente tem essa combinação, que a gente vai pegar de 2 em 2. A dividido pelo seno de A é igual a B dividido pelo seno de B. E isso é igual a isso. Só que eu posso também pegar aqui A dividido pelo seno de A também pode ser igual a isso. A gente pode fazer todas as combinações possíveis. E, em especial, isso aqui tudo também é igual a 2 vezes o raio deste círculo aqui para esse triângulo inscrito. Então, vamos voltar ali, aplicando os nossos exercícios. Então, aqui está o nosso exercício. Vamos fazer, a gente quer descobrir esse cara. Então, x sobre o seno de 45, que é o oposto, é igual a 4 sobre, que é o ângulo oposto aqui no 4, 60.
seno de 60 graus. Vamos substituir os valores que a gente sabe. Lembra lá da tabelinha que eu cantei para vocês? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 4 dividido seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Se a gente multiplicar isso aqui cruzado, certo? O que vai acontecer? Ó? X multiplica a raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 4, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Posso simplificar aqui. Divide por 2 e divide por 2. Então, a gente sabe que x, raiz de 3 dividido por 2, é igual a 2 raiz de 2. Se esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, x raiz de 3 é igual a 4 raiz de 2. Esse raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 4 raiz de 2 sobre raiz de 3. Mas agora a gente não pode deixar esse raiz aqui embaixo, a gente tem que racionalizar. Se tu não lembra como fazer isso, olha lá nas minhas aulas anteriores sobre frações, que eu explico bem direitinho como é que faz isso e por quê. Então a gente multiplica a raiz de 3 por raiz de 3, isso aqui dá 4 raiz de 2 vezes 3, dividido por raiz de 9, né? 3 vezes 3, 9. Então isso aqui dá 4 raiz de 6. Quanto que vale a raiz de 9? 3. Então, o lado AC, que é esse x, vale 4 raiz de 6 sobre 3. O nosso segundo exercício, ó, tenho pelo menos 2 ângulos. Eu quero descobrir um dos lados. A gente quer saber quanto vale o lado AC, dado esses ângulos aqui. Então, ó, x, e eu olho quem é o ângulo oposto. 45. Então, x sobre o seno de 45 graus é igual. Tenho esse valor e olho o ângulo oposto. 10 sobre o seno de 60 graus. Tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Se a gente fizer essas contas, dá x, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a 10, dividido por seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, a gente tem x raiz de 3 sobre 2, igual a 10 raiz de 2 sobre 2. A gente pode simplificar aqui, dividir por 2 e dividir por 2. Então, a gente vai ter x raiz de 3 sobre 2 igual a 5 raiz de 3. Opa, desculpa. X raiz de 2. Deixa eu apagar aqui. 5 raiz, a gente vai ter 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Se esse 2 está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Então, isso aqui dá 10 raiz de 2. Se esse raiz está multiplicando, passa dividindo. Então, 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Então, isso aqui é 10 raiz de 3. Errei de novo. Desculpe aí, pessoal. É o hábito. Então, isso aqui vai dar 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. A gente racionaliza. Então, isso aqui fica raiz de 3 sobre raiz de 3, que vai dar 10 raiz de 6 sobre 3. Tá bom? Então, agora aqui, voltando ali aos nossos exercícios, o que a gente tem aqui também? Então, resolvendo os dois, a gente usou diretamente a lei dos senos. Espero que tu tenha entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho e tenta de novo. Se caso ainda não deu, por favor, né, me escreva e a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Então, além disso, a gente também tem a lei dos cossenos, pessoal. O que a lei dos cossenos nos diz? A lei dos cossenos, né, ela é usada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo, desde que a gente conheça outras medidas. Então, a lei dos senos, para a gente aplicar ela, diferente dos cossenos, que a gente precisa de pelo menos 2 ângulos, né, a gente aqui só precisa de um único ângulo e dos 3 lados. Daí, o que acontece? Ó? Vamos supor que nós queremos descobrir o lado A. A gente vai fazer
quase um teorema parecido com o teorema de Pitágoras. Então a gente vai ter o que? Lado ao quadrado, o a ao quadrado, vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes os dois que a gente não tem interesse, que a gente, vamos supor que é descobrir esse aqui, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente quer descobrir. Vamos supor agora que a gente queira descobrir o b. Então vai ser b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c, vezes o cosseno do ângulo b. E se eu quero descobrir o ângulo c, o que eu vou fazer? C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo c. Então a gente tem essas três possibilidades de descobrir tanto o ângulo quanto os valores dos lados. É sempre a mesma regra, tá bom? Então vamos fazer o exercício, que é a melhor forma da gente ver a aplicação direta, tá bom? Então, copia eles aí, dá uma pausa no vídeo e eu vou resolver eles contigo, tá bom? Então diz lá, dois lados de um triângulo medem 20 centímetros e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Então vamos desenhar aqui o nosso triângulo. A gente tem aqui que os dois lados medem 20 e 12 e formam um ângulo de 120. Você pode botar onde você quiser esses valores, né? Desde que respeite essa tradução do matematiquês para o desenhadês. Então, o que acontece? A gente quer saber quanto que vale este lado. A gente pode usar aqui diretamente, né? Como a gente só tem um ângulo, a gente usa a lei dos cossenos. Então, eu vou dizer aqui, ó, x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 12 vezes o cosseno do ângulo oposto ao que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir esse cara aqui, ó, o ângulo oposto é 120 graus. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Então, x ao quadrado vai permanecer. Isso aqui é igual, 20 ao quadrado é 400, 12 ao quadrado, 144, menos 2 vezes 20 vezes 12. O cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. Se a gente olhar o círculo trigonométrico lá, volta nas aulas anteriores que tu vai entender. Só que 120 sem contando o segundo quadrante. Então, isso aqui é menos 1/2, segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, se a gente for fazer essas contas todas aqui, a gente vai encontrar o quê? Ó? X ao quadrado é igual a 400 mais 144 mais 240, né? Fazendo essas três contas. E isso aqui, no final das contas, vai dar 784. Só que daí eu te pergunto, tu quer achar, tu vai ter descoberto que x ao quadrado é igual a 784, mas tu quer x ao quadrado? Não, né? Só que é o valor do x. A gente tira a raiz, 784, e a raiz dele é 28. E a gente encontrou os 28 centímetros, que é o valor do x. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Viu? Essa parte de leis de seno e cosseno, a melhor forma de entender ela é fazendo aplicações, fazendo exercícios. Vai ter lista de exercícios sobre isso, não te preocupas, tá bom? Então diz aqui, ó, um terreno triangular tem frentes, vamos imaginar aqui um terreno triangular, tem frentes de 20 metros e 40 metros, em ruas que formam um ângulo de 60 graus. Então aqui forma um ângulo de 60 graus encontro dessas duas ruas. O perímetro do terreno ele quer saber quanto que vale 20 mais 40 mais x, né? Então vamos fazer uma coisa, a gente tem que descobrir o x, só que a gente só tem um ângulo. O que a gente pode usar? A lei dos cossenos. Então, x ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado
menos 2 vezes 20 vezes 40 vezes o cosseno. A gente olha o que a gente quer descobrir e a gente olha o ângulo oposto, então cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, 400. 40 ao quadrado, 1.600. Menos 2 vezes 20 vezes 40. O cosseno de 60, se a gente lembrar da tabelinha, é igual ao quê? É igual a 1 meio. Então, no final das contas, x ao quadrado vai ser igual a 4. Se a gente somar esses dois aqui, vai dar 2.000. Fazendo essa sequência de multiplicações, vai dar 800. Então, no final, x ao quadrado é igual a 1.200. Mas a gente não quer descobrir o x ao quadrado, a gente quer descobrir o x. Então, x vai ser a raiz quadrada de 1.200. Só que, a gente 1.200 não é uma raiz exata, a gente tem que fatorar ela em fatores primos. Então, vamos fazer aqui no cantinho, 1.200 eu posso dividir por 2, que dá 600. Posso dividir por 2, que vai dar 300. Posso dividir por 2, que vai dar 150. Posso dividir por 2, que vai dar 75. Posso dividir por 3, que vai dar 25. Posso dividir por 5, que vai dar 5. E divido por 5, que vai dar 1. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Então, no final das contas, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 3. Certo? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 raiz de 3 metros. Então, o perímetro vai ser 20 mais 40 mais 20 raiz de 3 metros. Tá bom? Então, com isso, a gente conclui essa parte de lei dos senos e lei dos cossenos. Caso tu não tenha entendido alguma parte, por favor, deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas. E aí, se caso ainda mesmo tendo voltado os vídeos, tentado fazer de novo e ainda não conseguiu entender, por favor, me escreve que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Fiquem bem, até a próxima e tchau!